Vamos inicialmente abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1. Vamos ler inicialmente os 4 primeiros versos de 1 João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que também vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Agora o Evangelho de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verso 14. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Finalmente, o capítulo 4 do Evangelho de João, verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar ao Senhor. Senhor, estamos aqui mais uma vez nesta manhã, reunidos em torno do Teu nome bendito, em torno do Teu nome precioso, em torno da Tua pessoa, Senhor. Nós estamos realmente rendidos aos Teus pés, Senhor, porque este é o melhor lugar que nós temos para estar, aos Teus pés, Senhor Jesus, aprendendo de Ti, ouvindo a Tua doce voz. E é o que nós queremos nesta manhã, uma vez mais, pedir a Ti o socorro do Teu Espírito Santo para falar aos nossos corações, para falar aquilo que o Senhor realmente deseja que ouçamos, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e nos dito através da Tua bendita palavra. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, nessa manhã. Tira de nós tudo aquilo que impede, Senhor, de ver o Senhor, de contemplar a Tua face, de ver a Tua glória, Senhor. Porque glória é o próprio Senhor, é o ser de Deus. E nós realmente queremos esta manhã ter, Senhor, céus abertos diante de nós, para contemplarmos a Tua gloriosa face, a face bendita do Filho, do qual nós também podemos contemplar na face do Filho a gloriosa face do Pai. Ó Senhor, nos mostre nesta manhã a Tua bendita face ao nosso coração. Nós pedimos isso porque nós confiamos em Ti e cremos que nós estamos diante de Ti, diante do trono da Tua glória, amado Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos. Amém. Irmãos, alguém disse que o maior feito foi o homem ter ido até a lua. Mas na verdade o maior feito foi Deus ter descido à terra. Este foi o maior feito que para a humanidade, para todo mundo, foi o Senhor, o Pai na pessoa do Filho, ter descido a esta terra para encontrar pecadores que estavam longe do caminho do Senhor por causa do pecado. E João aqui nos mostra, no seu capítulo 1 do seu Evangelho, verso 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando nós no sentido de que ele estava falando daqueles que estavam com ele durante aqueles 3 anos e meio que o Senhor Jesus esteve aqui. Mas esse nós também nós podemos dizer que o Senhor também esteve entre nós, ou o Senhor está entre nós na pessoa bendita do Espírito Santo habitando dentro de nós. E João vai falar que eles viram a glória do Pai como glória do unigênito do Pai. Eles viram a glória, eles viram o Senhor. Então,
Uma das maiores verdades é que o Deus Todo-Poderoso, Ele desceu à terra para redimir homens e mulheres que andavam coxos, que eram cegos, que eram surdos, que estavam separados de Deus. É por isso que ele vai dizer aqui na sua primeira carta, que o que temos visto, o que é desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e com os nossos próprios olhos, João viu o Senhor. João viu o Senhor. Primeiramente, João viu o Senhor de forma realmente corpórea, em carne humana, naqueles seus 3 anos e meio de ministério, mas depois João viu o Cristo glorificado. Claro que também ele viu o Senhor naquele monte de transfiguração, juntamente com Pedro e Tiago, que o Senhor ele teve um vislumbre da glória do Senhor, mas também depois João, na ilha de Patmos, ele vê o Senhor Jesus Cristo glorificado. E ele vai então voltar para ver quem estava falando com ele, aquela voz. Então ele está falando, eu vi o Senhor. A minha mão apalpou o Senhor, no que diz respeito ao verbo da vida. E ele vai dizer agora que, e a vida se manifestou. Graças ao Senhor que essa vida se manifestou. E ele vai dizer, nós temos visto e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna. E essa vida eterna está na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Aquilo que João viu, ouviu e suas mãos tocaram. Tanto que João é um dos apóstolos que viu a crucificação do nosso Senhor. Ali na cruz estava João aos pés da cruz vendo o nosso Senhor sendo crucificado. Certamente para João foi um momento de muita tristeza, porque estava vendo o verbo da vida, aquele que foi manifestado, indo para a cruz, morrer por pessoas indignas. Então ele vai dizer assim, a qual essa vida eterna estava com o Pai e foi-nos manifestada. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E este verbo agora então habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Graças ao Senhor por isso, que este verbo se tornou realidade para nós. E agora ele diz, o que nós temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E agora João então diz que nós podemos ter a mesma comunhão que ele teve com o Filho e com o Pai. Ele diz também, agora vocês podem ter essa comunhão bendita. E esta comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que o maior feito nesta terra não foi o homem ter subido à lua, foi o Filho de Deus ter descido da sua glória e ter sofrido, ter padecido, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o Senhor, amados irmãos, que nós somos chamados para ter comunhão. Esse é o Senhor que João viu, que João contemplou e que João ouviu aquela doce voz durante o seu ministério e também depois na ilha de Patmos. E é esse mesmo Senhor que nesta manhã nos convida para realmente termos uma comunhão íntima, ininterrupta e uma comunhão de doçura com esse amado Senhor de nossas almas. E o que esse Senhor faz então? Esse Senhor, esse verbo bendito, ao se manifestar nesta terra, ele começa então o seu ministério. E ele vai andando durante o seu tempo aqui, ali em Israel, por vários lugares, encontrando pecadores. E um dos que ele encontra para se manifestar é esta mulher. O texto nos diz assim que no verso 4 que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por que era necessário? Porque havia uma vida que ele precisava se manifestar, que era esta mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e nós conhecemos muito bem a história, porque os judeus não se davam com os samaritanos, que está registrada em 2 Reis, capítulo 17, quando houve aquela mistura, em que o povo de Israel foi levado cativo junto com o povo samaritano, e houve aquela mistura, e a partir de então, aquele povo oferecia culto a Deus, como também oferecia culto àqueles outros deuses daquele povo samaritano. Mas então o Senhor Jesus aparece a esta mulher. E não era comum o horário que esta mulher foi àquele lugar. Era a hora sexta, possivelmente meio-dia.
Possivelmente um calor de 105 graus. Não era comum. Era comum no Antigo Testamento, e nós vamos lembrar muito bem de Raquel, levar os camelos no período da manhã, para os camelos e os animais se dessedentarem, tomar a sua água no poço, mas não meio-dia. Por quê? Porque aquela mulher, ela se sentia, e na verdade era esse o sentimento, ela se sentia excluída diante da sua comunidade, porque era uma mulher que já teve alguns pecados. E o Senhor Jesus coloca para essa mulher qual era o pecado dela. Vai, chama teu marido. E ela fala, não, eu não tenho marido. O Senhor Jesus fala, realmente você não tem marido, porque 5 já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. O Senhor Jesus não estava ali para expor aquela mulher, mas ele estava justamente abrindo o coração daquela mulher para entender que o que fazia a separação dela com a verdade, de conhecer a verdade, e para que essa verdade libertaria ela, era o pecado. Porque é isso que faz separação entre Deus e a humanidade. Pecado. Então Deus, o Senhor Jesus, abre o coração daquela mulher e mostra o pecado dela. Mas agora, além de mostrar o pecado, ele mostra que ele é a cura para o seu pecado. Ele é a solução para o seu pecado. Ele é a solução para que agora ela volte para o caminho da vida. Então o texto vai nos dizer isso. Nós estamos falando justamente dessa mulher, mas quando nós olhamos para os evangelhos, quantos o Senhor andou encontrando pelo caminho? Nós podemos falar dos 10 cegos, sendo que somente um voltou para agradecer o Senhor. Nós podemos falar daquela mulher de Lucas 13, aquela mulher que há 18 anos andava encurvada, cativa de Satanás, com uma enfermidade. Mas o Senhor, vendo aquela mulher, Ele chama ela para si, liberta aquela mulher da sua doença, mas sobretudo liberta aquela mulher do seu cativeiro. Porque a humanidade, de uma certa forma, ela está em um cativeiro, em vários cativeiros. O cativeiro das drogas, o cativeiro da bebida, o cativeiro do sexo, o cativeiro da idolatria, o cativeiro do dinheiro, o cativeiro de tantas coisas. Mas é isso mesmo que o Verbo se manifestou, para libertar os cativos e os oprimidos. Foi por isso que o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, desceu da sua glória, para libertar a todos esses que estão cativos, debaixo da garra de Satanás. Então o Senhor Jesus, por onde Ele passou, Ele libertava a todos. Não só das suas enfermidades, mas sobretudo dos grilhões do inferno, sobretudo dos grilhões da morte eterna, e dava vida eterna a esses para a qual Ele passava. Assim também é a nossa história, irmãos. Nós estávamos, em certa medida, presos em algum cativeiro, e o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou, o Pai nos libertou na pessoa do Filho. E agora também nós estamos aqui diante do Filho e diante do Pai, e temos comunhão com o Filho, e temos comunhão com o Pai, e agora na pessoa do Filho, juntamente com o Espírito, nós podemos contemplar a face do Pai. E foi isso que esta mulher então agora fez. O que o Senhor Jesus agora faz com esta mulher? Ele leva ela para um outro patamar. Ele tira as escamas dos olhos dela e ela vê o Senhor. Observa que no verso 26, 25, a mulher diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Certamente essa frase tocou profundamente no coração dessa mulher. Certamente essa frase, quando o Senhor disse, eu sou, aquela mulher contemplou o verbo da vida. Ela contemplou aquela fonte de água viva, do qual agora ela poderia beber dessa fonte de água viva, e sair daquele cativeiro que ela estava, e viver uma vida totalmente de comunhão com o Senhor. Será, irmãos, que nós já conhecemos realmente esse eu sou? Nós temos experimentado esse eu sou? Nós temos experimentado o Senhor como uma fonte de água viva? Ou talvez o povo de Deus tenha sido aquele de Jeremias, que deixaram o Senhor e fizeram para si cisternas rotas, que não retêm água, porque eles abandonaram o manancial de água viva. Quantos cristãos têm ou já abandonaram o manancial de água viva que é o Senhor, e fazem suas cisternas para se dessedentar, fazem sua cisterna para tentar saciar a sede interior, a sua sede da alma, e buscam coisas aqui, buscam coisas ali, e vai tentando com métodos, com formas, com religião, com isso, com aquilo. Mas, irmãos, o único que pode saciar a nossa alma
é o nosso Senhor Jesus. Assim como Ele fez com esta mulher, Ele também pode fazer conosco. Sabe, irmãos, muitas vezes os cristãos andam por caminhos secos, porque ainda não encontraram de fato a fonte de água viva. E nós precisamos realmente encontrar o Senhor como fonte de água viva, como esta mulher encontrou. Porque Romanos 10, 20 vai nos dizer que Isaías diz o seguinte, Paulo citando Isaías em Romanos 10, 20, ele diz que fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Certamente nenhum de nós aqui buscávamos o Senhor, mas o Senhor se manifestou a nós. O Senhor se manifestou a nós. O Senhor realmente foi uma resposta para nossas vidas. É por isso, irmãos, que Ele nos convida a termos essa comunhão com Ele ininterrupta. E João 4 fala sobre essa graça soberana de Deus. O Senhor tem encontros transformadores. Com cada vida que o Senhor encontrou nos evangelhos, Ele transformou aquelas vidas. Aquelas vidas se encontraram com o verbo da vida. Você já se encontrou com o verbo da vida? Você já se encontrou com o Senhor verdadeiro? Você tem experimentado o Senhor na sua vida de fato mesmo? Como aquele que pode saciar toda e qualquer situação na sua vida? Até mesmo momentos de depressão, momentos de angústia, momentos de tristeza. Lembra-se de Lázaro, no capítulo 11 de João? Quando a Marta e Maria estavam desesperadas porque o seu irmão tinha partido? O Senhor consolou aquelas irmãs. Porque Ele é um Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda e qualquer situação. Porque Ele é a fonte da vida. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Você conhece esse Senhor? Você tem tido essa experiência com esse Senhor? Ou você tem andado por caminhos áridos ainda? Uma coisa nós podemos ter certeza: o deserto faz parte da nossa caminhada. Mas nós temos que ter certeza de quem está conosco nesse deserto. Porque o Senhor Jesus, a fonte de água viva, é um oásis em qualquer deserto que nós tenhamos que atravessar. Ele é o nosso oásis. Podemos estar em qualquer situação, por mais aflitiva que ela esteja, mas se nós tivermos o nosso Senhor como oásis, então nós vamos passar por esse deserto. E essa mulher encontrou então este oásis. Esta mulher foi descortinada a sua vida diante da sua face. Porque, irmãos, o Salmo 90, verso 8 nos diz que o Senhor nos coloca as nossas iniquidades diante dele. Sob a luz do rosto do Senhor, os nossos pecados não estão ocultos. O Senhor conhece tudo aquilo que nós escondemos, tudo aquilo que nós guardamos. Porque o olho dele é um olho que a tudo vê. Mas, sobretudo, o Senhor nos coloca nessa situação para realmente o conhecermos como a fonte da água da vida, que é o que ele diz aí em João capítulo 7, verso 37. João 7, 37 vai falar, agora ele chega nessa festa, na festa dos tabernáculos, e ele diz no último dia da festa, o grande dia da festa, o Senhor diz, ele levanta-se e exclama: se alguém tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A questão aqui, você tem sede? Se alguém tem sede. Porque muitas vezes as coisas deste mundo vai nos tomando tanto tempo, vai nos enchendo, mas a verdadeira fonte é o Senhor. Então vá até o Senhor e beba do Senhor, para Ele poder saciar toda e qualquer sede que você tem na sua vida. E Ele vai dizendo assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora abre, por favor, Ezequiel 47. Abre aí, só para nós vermos que interessante o poder dessa água viva que é o Senhor. Aqui, o verso 8 nos mostra assim, Ezequiel 47, verso 8. Então me disse, estas águas, ele está falando de uma água, aí no verso 1 ele fala de uma água que começa no limiar,
Depois essa água vai para os joelhos e essa água vai subindo. Então, ele vai dizer assim, essas águas saem para a região oriental e descem a campina. E olha que interessante essa figura. E entra no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Assim também é o Senhor nas nossas vidas. Talvez muitas vidas hoje estão como o mar morto, que necessitam novamente que essa água da vida passe. Para quê? Para que ela fique novamente saudável. Para que essa vida que está dentro de nós, o que é a vida dentro de nós? É o Espírito Santo que habita dentro de nós. Para que essa vida então, ela se manifeste, e essa vida flua do nosso interior como um rio de água viva. Para quê, irmãos? Para que outras vidas possam beber dessa fonte. Então é necessário que essa água passe por esse mar morto, para que essa água então comece a produzir uma água saudável. Mas não somente isso. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Quando as pessoas olharem para nossas vidas, que nós possamos ser vidas que outras vidas possam ser alimentadas. Então, passe este, haverá muitíssimo peixe, e onde chegar estas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. O Senhor não nos chamou para ser um mar morto, que só recebe e vai armazenando. O Senhor nos chamou para sermos o mar da Galileia, para que outras vidas possam se alimentar de nossas vidas, para que outras vidas possam realmente se saciar, não que em nós mesmos habita, ou seja, a nossa carne habita bem algum, mas é que Cristo em nós, a esperança da glória, outras vidas possam dizer assim, quem é esse Senhor? Porque foi isso que o Senhor fez na vida desta mulher. E nós vamos ver, se o Senhor nos permitir, no segundo momento desta reunião, que esta mulher então, de um mar morto, ela se tornou agora um rio de água viva, porque a vida dela foi um testemunho para aquela cidade chamada Sicar. E muitos creram por causa do testemunho de vida desta mulher. Porque os pecados dela já não estavam mais em evidência. O Senhor já tinha lavado ela, o Senhor já tinha purificado ela, e agora ela conhece o Senhor, o rio de água, ou melhor, a fonte de água viva. Por isso que ele vai dizer assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Então esta mulher, amados irmãos, conheceu esse Senhor. E nós também temos que realmente pedir ao Senhor que Ele passe por nós. Que Ele passe novamente por nossas vidas. Para que novamente nossas vidas possam ser, de novo, uma vida que flui para outras vidas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Sendo assim, vamos dar um passo aqui para um outro detalhe aqui. O que o Senhor, então, a partir de agora, Ele revela a esta mulher. Então, essa mulher conhece o Senhor, e o Senhor dá um passo agora para com esta mulher. E nesse segundo passo que nós vamos dar, aqui nós vamos continuar, o Senhor fala com esta mulher a respeito de adoração. Nós já falamos isso com os irmãos na última vez que estivemos aqui, e nós vamos continuar então a respeito do que é adoração. Então, no verso 19 ao verso 26, vai ter a revelação do Senhor, e o que é realmente a adoração. Então, o verso 19, a mulher fala, Senhor, eu vejo que Tu és profeta. E ela vai dizer, nossos pais adoravam neste monte, que é o Monte Gerizim. Mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E aí o Senhor Jesus vai dizer no verso 20 para essa mulher, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A grande ênfase aqui, irmãos, não é onde, o lugar, mas é como e quem. Como nós devemos e quem nós devemos adorar. Como e quem. E isso é importante, e é isso que o Senhor está dizendo para essa mulher. Não é mais no monte, não é mais no templo, agora é como. Como que vocês vão adorar? E quem vocês vão adorar? Porque nós precisamos saber, e é fundamental para compreendermos o que é realmente adoração.
Porque a adoração, se for fazer interpretação de lugares, vai ter vários tipos que as pessoas vão colocar para adorar. Mas aí nós fazemos uma pergunta: se fosse lugar, então nós podemos dizer assim que quem está prostrado em uma cama, mexendo só a cabeça, não poderia adorar. Não seria correto dizer isso? Se a questão fosse o lugar, não, nós só podemos vir para aquele lugar porque aquele lugar é santo, é consagrado. Não, irmãos, não é o lugar, é como e quem. Como Jeremias estava na mais profunda cova, podemos dizer que ele adorou o Senhor ali naquela mais profunda cova. E o texto vai dizer assim que o Senhor ouviu a Jeremias. Então ele adorou o Senhor naquela mais profunda cova. Não importa, irmão, aonde nós estejamos, até mesmo debaixo de 7 palmos, não no sentido de morte aqui, mas nós podemos estar dentro de uma cova. Todavia, o nosso espírito não está preso a lugares, porque o nosso espírito adora pelo Espírito Santo aquele que realmente é o único digno de adoração. Então não fique preocupado qual é o lugar que nós devemos adorar, mas é quem nós devemos adorar e como nós devemos adorar. Por isso que a adoração é em espírito e em verdade, porque a adoração, irmãos, é cair de joelhos como uma expressão. E é isso que aquele cego dos 10 que voltaram, dos 10, um voltou. O texto vai dizer que ele voltando, ele reconhece o Senhor Jesus e fala que ele, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Ele reconheceu quem era o Senhor Jesus. E a adoração é justamente isso, é expressar profunda reverência a Ele, é cair realmente prostrados aos pés do Senhor Jesus. Isso é adoração. Então não é lugar, amado irmão, não é lugar. Porque, olha que interessante o verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que adoram o Pai em espírito e em verdade, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Procura, uma palavra, o Pai procura. Significa o Pai, Ele dá uma atenção, uma prioridade, Ele busca. A ideia aqui é de diligentemente e tenazmente buscar algo. É muito interessante essa expressão. É como se Deus está buscando de forma diligente, de forma sincera, adoradores. Não é interessante isso, irmãos? Salvou homens e mulheres indignos, cheios de pecado, e agora procura esses que Ele salvou para serem seus adoradores, de forma diligente, de forma sincera. Não poupa esforços, é o sentido da palavra procura aqui no original. Não poupa esforços para o objeto procurado, e esse objeto é valorizado no mais alto grau. Por isso, irmãos, que nós devemos realmente entender o que é adoração. Quando nós olhamos assim, o Pai procura, sinceramente, esses. Então, nosso coração tem que ser um coração de devoção ao nosso Senhor. Nós temos que ser como aquela mulher que chegou na casa de Simão, o Senhor Jesus estava lá sentado, e aquela mulher então chega por trás dos pés do Senhor Jesus, e muito possivelmente naquela época assim, que eles sentavam-se à mesa de uma forma quase que no chão, os pés sujos, mas aquela mulher chega aos pés do Senhor Jesus, começa a chorar e enxugar os pés do nosso Senhor com seus cabelos, e beijar os pés do nosso Senhor com seus cabelos. Isso é reconhecer quem Ele é. Isso é adoração. Reconhecer quem o Senhor Jesus é, reconhecer o que Ele fez por nós, o que nós somos nele, o que realmente nós seremos nele quando Ele se manifestar em glória. Porque reino e sacerdotes fomos colocados para ministrar e adorar. E muitas vezes nós entendemos e vemos que a adoração se traduz em espetáculo, em performance, em ter um bom conjunto musical, em ter vozes bonitas. Muitas vezes as vozes saem, e nós vamos ver o texto. A voz sai, mas o coração está longe. Irmãos, o Senhor não precisa de vozes bonitas. O Senhor precisa de corações quebrantados e contritos. O Senhor precisa de corações rendidos a Ele. Corações que realmente o adorem. Corações que o reverenciem. E o Pai está procurando esses corações que o adorem em espírito e em verdade, que compreendam realmente o que é adoração.
E Ele nos chama para isso, Ele nos procura. Ele procura em cada um de nós esses adoradores. Que magnífico isso, irmãos. Que magnífico isso. O Senhor nos chamando, nos procurando para ser os seus adoradores. Isso é maravilhoso demais. É uma realidade que aquela mulher experimentou, mas que também nós podemos experimentar. Porque o Senhor tirou dos nossos olhos as escamas, Ele tirou dos nossos olhos o véu. Ele lançou a sua luz sobre o nosso coração para vermos nele, na face do Filho, a face do Pai. E é isso que o Senhor então tem buscado, querido irmão. Por isso que esta palavra procura é uma palavra-chave no Evangelho de João. Essa palavra é citada mais de 32 vezes no Evangelho de João. O Pai procura, ou o Pai, ou, na verdade, procura, não o Pai, mas procura. Procura, 32 vezes, uma palavra importante. Querido irmão, o Senhor tem te procurado, mas qual tem sido a resposta do seu e do meu coração quando o Senhor tem nos procurado? Nós temos respondido ao Senhor? Nós temos voltado o nosso coração ao Senhor? O Senhor tem procurado, mas será que Ele tem achado o nosso coração? Realmente o coração para Ele? Porque não é lugar, não é forma, irmãos. Às vezes olhamos para algumas formas e queremos que trazê-la aquela forma de algum lugar para colocarmos na vida da igreja. O Senhor tem uma realidade para cada assembleia. A realidade de adoração numa assembleia não é a mesma realidade em outra assembleia, no que condiz a forma. Porque o Senhor tem uma realidade para cada vida, em cada localidade. Então às vezes pega-se uma canção, vamos cantar essa canção. Porque agora é uma canção que está na moda. Então vamos colocar para os irmãos cantarem. Mas será que essa canção, ela é cristocêntrica? Essa canção, ela está de acordo com a palavra de Deus? Essa canção, ela exalta Cristo? Ela enaltece Cristo? Ela realmente encabeça Cristo? Ou só porque tem uma melodia bonita, um instrumento bem colocado? Porque tudo, irmãos, e na verdade parece-me que eu tenho sido repetitivo nesse aspecto, mas na verdade é isso mesmo. Porque Efésios 1:10 vai falar que na plenitude da expressão do tempo, todas as coisas vão convergir, ou seja, vão se resumir em Cristo. Se isso é uma verdade que o Senhor está dizendo na sua palavra, por que então muitas vezes, não estou dizendo que é aqui o caso, mas porque muitas vezes no que concerne a adoração e canções, muda-se todo o foco. E coloca o foco no homem, mas o foco não é o homem, o foco é Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra, toda a adoração. E é isso que Apocalipse 4:5 nos mostra quando o Senhor chama, vamos dizer assim, João, diz assim, sobe para aqui e eu te mostrarei. Porque a adoração, na verdade, é de cima para baixo. A adoração começa nos céus, então ela desce para a terra. Mas às vezes a performance está muito mais importante do que realmente aquele que é o centro da adoração. Então aqui o Senhor está procurando esses que o adorem em espírito e em verdade. E também um aspecto que nós falamos na última vez que estivemos foi a respeito do rei Ezequias, que ele fez duas coisas. A primeira coisa que ele fez foi no capítulo 28 capítulo 29 de segunda Crônicas, lá, foi que ele mandou abrir o templo, porque o seu pai Acás, no verso 28, verso 24 de 2 Crônicas, Acás então ajuntou todos os utensílios da casa do Senhor e fez em pedaços e fechou a porta do templo do Senhor. Além disso, fez altares pagãos. Então Ezequias agora vem e reabre a porta do templo. Primeira coisa que ele faz. Mas o que ele faz especificamente nisso? Ele vai falar do verso 5, que nos diz assim: e disse-lhe, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. O verso 5 diz assim, tirai do santuário. E aí nós fazemos aplicação com aqueles textos de 1 Coríntios capítulo 3, 16, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, tire toda a imundícia que habita no seu coração.
tanto do espírito quanto da carne. Que é o que o Paulo fala para aqueles irmãos também na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 1, que é uma continuação do capítulo 6. Fala assim, tire, que nós sejamos todos então limpos, tanto da carne quanto do espírito. E é o que aqui nós, tipologicamente falando de Ezequias, se aplica nessa questão de nós tirarmos tudo aquilo, nos santificarmos, tudo aquilo que está no coração, que impede de nós realmente termos uma vida santa e de adoração ao Senhor. Porque o Senhor não pode, o Espírito Santo não pode habitar naquilo que está entulhado. É necessário que seja limpo para que ele possa habitar de maneira adequada, para que ele possa realmente habitar de maneira que ele possa produzir uma adoração em espírito e em realidade. Por isso, queridos irmãos, a adoração, me permita ser realmente repetitivo, a adoração é muito mais do que cantar música. A adoração é uma questão do coração. Porque cantar música muitas vezes é uma expressão da boca, mas não é uma expressão do coração. Por isso que temos que limpar o nosso coração. Limpar como? Pela lavagem da palavra. A palavra nos lavando, nos limpando e fazendo morada em nosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Instruí-vos, aconselhai-vos. Como que nós vamos fazer isso? Através da palavra de Deus. Por isso que ela precisa habitar ricamente nos nossos corações, para que quando vocês reunidos, uns têm salmos, outros têm isso. Mas como que nós vamos fazer isso? De maneira carnal? Não. A palavra pelo Espírito vai nos conduzindo com estes salmos, com estes hinos. Então, amados irmãos, não é uma questão de ter boa letra, não é uma questão de ter um bom instrumento. São acessórios, mas sobretudo é uma questão do coração. E como o Senhor realmente precisa limpar o nosso coração. Tira toda a imundícia. Limpa. Porque dessa forma não tem como. Não tem como. Levantamos as mãos. Mas sobretudo precisamos levantar os nossos corações. Que o Senhor vê o nosso coração. É isso que Ele vê. A mão, o corpo na verdade tem que ser uma expressão daquilo que é a realidade no nosso coração. Então que o Senhor nos ajude, amados irmãos. E aqui o Senhor, então, com esta mulher, Ele mostra um novo caminho da adoração. Tudo o que os gentios samaritanos chamavam de adoração, não passava agora de sombra, porque agora a realidade estava diante deles. Uma adoração em espírito e em verdade. E também esta é a adoração agradável ao Pai. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a nossa comunhão. Vamos dar mais um outro passo aqui, irmãos, no que concerne, então, a vida de Ezequias. Se por um lado, na primeira vez, ele abre o templo, tira toda a imundícia, o que ele faz agora? Se os irmãos quiserem abrir em 2 Crônicas, capítulo 28, 29, os irmãos podem abrir aí no verso 20. Agora, então, Ezequias, ele vai restabelecer o culto ao Senhor. Primeiramente, então, ele limpa toda aquela imundícia, vamos colocar, porque é o que ele falou, santificai-vos agora, limpai, abre o templo e agora ele vai restabelecer o culto. Então o verso 20 vai dizer assim: então Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes ou os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. E nós sabemos que isso aqui é uma forma, é realmente literal isso aqui, né? Ele foi à casa do Senhor. E o verso 25 agora, vamos andando aí um pouco em cada verso. O verso 25 vai dizer: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor. Verso 25. Estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúde e harpas, segundo o mandato de Davi e Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Só enfatizar a questão aqui de levitas. Todos nós somos levitas, irmãos. Levitas não são aqueles que tocam instrumentos apenas. Não, todos nós somos levitas. Esses irmãos que tocam o instrumento, eles têm um encargo diante do Senhor. Há um encargo que o Senhor assim deu para cada um.
O Senhor deu esse encargo, o Senhor deu este dom, mas para que esses irmãos então sirva agora o corpo com este dom e com este encargo que o Senhor deu. Mas o que concerne a levitas, todos nós somos, porque levitas são adoradores. Então há situações, não sei se os irmãos já viram, não toque nesse instrumento, porque esse instrumento ele é consagrado, e pode pegar só o levita. Na verdade, o que é consagrado são nossas vidas. Se nós não tivermos uma vida de consagração, então não adianta o instrumento ser sagrado, porque nós vamos estar tocando algo que não tem valor algum diante de Deus. Então a questão é a consagração das nossas vidas. É isso que é importante. Então os levitas foram. O verso 26, então, estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Os irmãos percebem aí, levitas e sacerdotes, os irmãos percebem o corpo de Cristo aí? Juntos. E nós vamos ver esses versos aí, que interessante. Qual a importância da adoração corporativa? Adoração corporativa. Sim, nós podemos ter a adoração de forma individual, mas em nossa casa. Quando nós estamos reunidos, nós temos adoração corporativa. E quão importante é que o corpo de Cristo realmente entenda o que é adoração corporativa. Quão difícil é muitas vezes no local em que você ouve muitos instrumentos, mas você não ouve a voz dos santos. Os instrumentos estão numa altura que você não consegue entender o que a igreja, o corpo de Cristo está realmente cantando. Porque quem adora é o corpo de Cristo. Não são os instrumentos, é o corpo de Cristo. Por isso que são coisas acessórias, mas sobretudo, quem realmente adora é o corpo de Cristo. Mas às vezes nós vemos tanta performance, tanta pirotecnia, tantas coisas que sim, tem o seu lugar. Mas sobretudo, levitas e sacerdotes estavam juntos agora aqui. O corpo de Cristo é quem adora. Então o verso 26, 27 vai dizer: Ezequias deu ordem que oferecesse o holocausto sobre o altar. E também tem essa questão do altar, né? Não sobe no altar porque o altar é consagrado. O altar é o nosso coração. Não, o altar não pode subir no altar porque ali é consagrado, só quem sobe é o sumo sacerdote. Não, o sumo sacerdote da nossa confissão é o Senhor Jesus. E o altar é o nosso coração a Ele. Então começou o holocausto, começou também o canto do Senhor. O canto do Senhor. Veja, tirai a imundícia, santificai-vos. E agora juntos começou o quê? O canto do Senhor. Com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Olha o verso 28. E toda a congregação se prostrou quando entoava o canto. Qual canto? O canto do Senhor. Toda a congregação se prostrou. Adoração corporativa. Adoradores não chamam atenção para si, adoradores chamam atenção para aquele que é o único digno de ser chamado a atenção, que é o nosso Senhor Jesus. Então, e as trombetas eram tocadas, e tudo isso até o holocausto se acabar. E olha o verso 29. E acabando de oferecer o rei, e todos quantos com ele se achavam. Veja de novo. Todos quantos com ele se achavam. Todos, irmãos, porque todos nós somos um corpo. Somos individualmente membros uns dos outros, mas juntos somos um corpo em Cristo Jesus. Todos adoram. Não, quem adora então são só os irmãos da música. Como se só eles tivessem o Espírito Santo. Não, irmãos, todos nós adoramos o Senhor. Porque todos nós somos salvos pelo Senhor. Todos nós, o Espírito Santo habita dentro de nós. Todos. Ah, mas eu não tenho como diz a minha esposa, eu sou desafinada. Não tem importância. A questão não é ser desafinado, afinado, a questão é ter o coração ao Senhor. E esse coração junto com a congregação, adorando o Senhor. Um só coração. É isso que é importante, irmãos. Adorar aquele que é digno. É isso que Ezequias está colocando aqui. Então, o verso 29, todos eles e acabado de oferecer o rei, todos, veja, o rei e todos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Se prostraram e adoraram. E olha o verso 30. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, de Asaf o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Adoraram o Senhor com alegria. Louvaram o Senhor com alegria. Então o verso 31 agora. E respondeu Ezequias dizendo: agora vos consagrastes, veja aqui, vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. Isso aqui de forma literal, mas agora quem é a casa do Senhor? A igreja do Deus vivo.
coluna e baluarte da verdade. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocausto. Então a adoração também é uma disposição do coração, um coração disposto. Vamos para, rapidamente aqui, Hebreus capítulo 13, o verso 15. Essa questão do sacrifício de louvor, como ela vai fazer sentido agora em Hebreus capítulo 15. Hebreus capítulo 13, verso 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de quê? De louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Agora, por meio de Jesus, nós vamos oferecer a Deus sempre. Observe, sempre, não é só quando em relação ao local. Nós só vamos oferecer então sacrifício de louvor quando nós estivermos juntos, lá eu estiver lá na, vou colocar entre aspas aqui, né? Estiver na igreja. Então lá na igreja eu ofereço sacrifício de louvor, mas quando eu estou em casa, não posso oferecer, porque eu não estou no lugar santo. Mas na verdade o lugar santo é você, porque agora você é a habitação de Deus no Espírito. Então você pode estar no mais profundo abismo, ali você pode adorar o Senhor, pode oferecer sacrifícios de louvor a Ele, através de Jesus. Ofereçamos a Deus, graças ao Senhor por isso. E todos estavam então com o coração dispostos. E aí o verso 35 vai dizer que assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor, ou o serviço, no que concerne então a adoração novamente e ao serviço na casa do Senhor. E o verso 36 diz: Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo. Veja, daquilo que Deus fizera para o povo. Então, quando Deus faz, o povo se alegra. Por quê? Subitamente se fez esta obra. Bendito seja o Senhor, irmãos. Então, tirai fora a imundícia, e agora todos juntos, adoração corporativa, o Senhor no nosso coração. Então, a adoração é restabelecida. Graças ao Senhor por isso. Porque a verdadeira adoração não é sobre onde, ou como, ou quando. É sobre quem você é e quem Deus é. É sobre quem você é, ou quem eu sou e quem Deus é. Graças ao Senhor por isso, então, irmãos. Se o Senhor nos permitir, nós daremos um outro passo no que concerne que a adoração envolve as nossas emoções e que a adoração envolve também serviço. Que o Senhor então nos ajude e nos dê graça para continuarmos. Amém? Vamos orar ao Senhor por esse tempo. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. O Senhor mais uma vez descortinou, tirou dos nossos olhos tudo aquilo que realmente precisávamos para compreender a Tua verdade. Que possamos realmente continuarmos em espírito de adoração e devoção a Ti. Te agradecemos. Amém.